Está começando mais um Documento Rio Preto aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Este programa é produzido pela TV Câmara em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, hoje eu e o Fernando vamos falar de uma das famílias mais conhecidas de intelectuais aqui de Rio Preto, né? Os Irmãos do Vale, Roberto, Walter e Dinorá do Vale. Tem muita história desses três para contar. Fernando, você que conviveu com os três praticamente, principalmente com o Walter e pouco antes com a Dinorá, apresenta quem é essa família, a importância deles, o legado desses três para Rio Preto. Nossa história é como causos também, né? Os três grandes causistas e histórias intelectuais da cidade, né? Um período que a cidade ainda estava em formação e eles apareceram justamente num período assim que era começo da década de 60, que é período militar, todo mundo, aquela coisa, e então eles foram muito importantes para a cidade na área jornalística, na área cultural, na área social. Todo mundo sabia que a Dinorá... Quem conheceu a Dinorá em Rio Preto, gente? Ela com o fusquinha dela na Bernardina, ela parava na vaga onde não podia, onde podia, ela ia no cinema às 3 horas da tarde, ela era uma figura, a Dinorá, né? Fez filme, né? O Marquinhos Cunha contou pra gente aqui, ficou pelado na frente dos índios. A Dinorá foi uma mulher à frente do seu tempo. Tanto é que nós fizemos um documentário sobre ela, então vamos passar para frente e dizer isso. Mas os dois irmãos também, né? Você conviveu mais com o Roberto em Campinas, né? Roberto do Vale, você vai poder falar mais do que eu conheci também o Roberto. O Roberto foi uma grande figura. E ambos, Roberto e Walter, fizeram uma coisa bacana antes de falecer. Para nós, principalmente, porque a gente fala, nós somos guardiões, eu me sinto assim, até eu não estou sendo metido, não. A gente é guardião dessa coisa de história. Eu, professor Agostinho Brandi, eu sou, assim, discípulo do professor Agostinho Brandi. E não, por acaso, o Roberto Vale, antes de falecer, deixou todo o arquivo fotográfico para o professor Agostinho Brandi. E o Walter Alves do Vale, uma semana antes de ir para Botucatu falecer, foi lá, parou um táxi, deixou sacos e sacos de fotos, documentos. Então, está com a gente, está no nosso museu. Isso é muito bom, né? O Walter do Vale, a gente conviveu mais, um boêmio veterano, um contador de causos, um cara que tem histórias como todo mundo, e andou com os maiores boêmios, os maiores intelectuais, e você conheceu bem, é uma pessoa que não tinha papa na língua. Bom, a gente tem alguns depoimentos do Walter do Vale aí, que ele estava sempre no Mercadão, sempre na sua sala, não saía de lá, né? Passou dificuldades aí nos últimos dias de vida, né? Bastante doente. Trabalhou no Bom Dia, no Diário, na Notícia... Trabalhou em tudo, né? Tudo, rádio, televisão. Na TV, acho que, se não me engano, também, trabalhou na antiga Globo Noroeste. Também, e, claro, vamos dizer, né, Globo Rural, ele ajudou com o Globo Rural, ele foi um dos precursores de fazer, aquele de pesca que tem na Globo também, não sei como é que é o nome um programa de pesca. Pesca e Companhia, né? Isso, ele é o produtor daquilo lá, ele é o Zé Hamilton Ribeiro, que era o grande... Tinha coluna, Beira d'Água, ele fez Beira d'Água foi ele que criou, no Diário da Região, né? Depois foi para a Notícia, ele é Vamos ver um cauzinho dele aí. Inclusive, só antes da gente ver, ele era um viciado, vamos dizer assim, após jogo de cavalo, né? Tão viciado, corrida de cavalo. Tão viciado que ele pediu que as cinzas dele fossem jogadas lá no Jockey Clube em São Paulo e foi feito. Foi feito isso. Foi. Legal. Bom, dos três, vamos ver primeiro alguma coisinha aí, uns vídeos, uns depoimentos, uns causos do Walter Alves do Vale, gravado pelo Fernando Marques. A gente já volta. E eu virei Retlave-Elave. Como? Retlave-Elave, é Walter do Vale ao contrário. Quando eu não queria que ninguém soubesse quem eu era, eu deixava meu nome ao contrário. Então tinha que botar no espelho, né? Presta atenção, Retlave-Elave, é o nome russo, né? Eu comecei no jornalismo em 56, aqui no Diário da Região, aqui na frente, né? Eu cheguei aqui em Rio Preto em 1950. Meu pai era capitão do Exército e veio transferido de Ribeirão para cá. Então, já que você quer alguma história, quem vai contar vai ser o João, porque ele que é o autor. Aquele milagre do Cristo de Rio Preto dos anos 70... Começo dos anos 70, né? Por aí. Quem inventou aquele milagre foi o João Albano, em parceria comigo. Ele que inventou. Outro dia o Zé Luiz Rei, talvez por ignorância, porque não sabia, ele fez uma reportagem sobre aquele milagre, um artigo, e simplesmente não disse que foi o João Albano, e depois em seguida eu, que entrei na história, que nós
conseguimos levar mais de 1 milhão de pessoas lá para a Praça do Cristo, né? Parece que o César Moanes, né, que ele citou, não, ele citou, não, sim, sim, mas ele citou na matéria o César Moanes. Exatamente, eu não sei que o César Moanes não tem nada a ver com aquele negócio. César Moanes é um estranho no ninho nessa história. Então vamos contar a história certa, João. Como é que foi, João? Conta pra gente. Eu estava na prefeitura e o Vart era chefe de gabinete do prefeito Adail. De repente chega uma pessoa lá da prefeitura dizendo que a imagem do Cristo, lá na Maceno, estava vertendo água, entendeu? Eu falei pro Vart, o Vart tinha um carro, um Fusca, ele me levou até lá. Quando nós chegamos lá, entendeu? No Cristo, entendeu? Eu realmente vi que ele estava vertendo água e as pessoas já estavam se reunindo ali. Eu conversei com o Walter, entendeu? Fiz Deixa algumas... eu explicar para o espectador, talvez ele não saiba. A imagem do Cristo era oca, tinha chovido, e nos braços estendidos a porosidade fazia pingar água. Quando ele fala vertendo água, às vezes a pessoa não sabe o que ele está se referindo, é isso? Isso para vários lados, e como é que é? Pingava água das mãos do Cristo. Do braço, assim, o braço aberto, e aqui... Era isso que dava aquele aspecto de milagre, que saía das mãos, entendeu como negócio? Aí eu fiz as primeiras entrevistas, o Walter publicou no dia seguinte na notícia, na manchete, entendeu? Aquilo virou uma romaria. Só que eu botei milagre no Cristo. Tem isso, né? Como é que é o negócio? O João fez a matéria e você deu o título. O menino foi lá e pegou umas gotas dessa água e supostamente a mãe deles sarou de uma terrível dor nas costas por causa dessa gota d'água. Então a história era essa. Então eu falei milagre no Cristo, né? E botei que ele estava vertendo água e as pessoas pegavam a gota d'água e faziam milagre. Estava curando todas as doenças. Igreja, como é que a igreja se postou? Agiu negativamente. Como a notícia, deixa eu explicar. Como a notícia deu em manchete o Cristo, o Diário da Região já foi contra, entendeu? Exatamente. Já ficou contra o milagre, né? Nós estão explorando, estão isso e aquilo. O padre foi na onda do Diário da Região, também falou que não tinha nada de milagre e tal, quer dizer, né? Aí o padre Jarbas, que era lá da Maceno e o Cristo ficava atrás, começou a falar no sermão contra nós, entendeu? Aí eu fui lá para conversar com o padre Jarbas numa missa noturna e ele estava falando dos apóstolos e tal. Aí eu falei para ele, mas a coisa está acontecendo aqui atrás, você está falando lá do ano 1, ano 0 do Cristo, né? A verdade é que tinha milhares de pessoas e os milagres aconteceram, porque a fé remove montanhas, não é mesmo? Quem não ouviu, ouviu. Como o Adail tinha reformado Cristo recentemente, o Adail adorou essa repercussão, porque as pessoas começaram a visitar o Cristo, entendeu? Outra coisa, não sei quem foi que sugeriu para o Adail que ele mandasse abrir a estátua. Eu me lembro da resposta dele, eu não sou louco. Se eu mandar abrir a estátua, quem subir lá para abrir vai ser apedrejado. E seria mesmo. Para quem não é da época e não assistiu esse fenômeno que aconteceu, a gente pode comparar os 2 meses do milagre do Cristo da Maceno a essa peregrinação lá do Vale do Paraíba, da padroeira do Brasil. Ah, sim. Aparecida lá. É mais ou menos a mesma coisa. Só que lá vingou, né? Quer dizer, lá a coisa foi pra frente, né? Aqui. A católica encampou, né? Porque é encampado. Aqui não, aqui a igreja católica ficou rechaçou. O padre, aquele que era da catedral, Leibniz, né? Leibniz Cesário de Castro, me procurou na rádio para pedir, pelo amor de Deus, para eu parar com isso. Eu falei, padre, mas não sou eu que estou fazendo, é o povo. Pagamos um preço meio alto por isso. Porque infelizmente apareceram os exploradores. Os caras que pegavam a água e depois vendiam. E o Diário da Região insinuou, numa matéria, que isso era um benefício extra para mim e para o Varte do Vale. Vê se tem cabimento, né? E durante 45 dias eu ia para lá toda noite fazer reportagem. E as pessoas me procuravam, faziam procissão, rapaz, procissão.
entendeu? Chegava 10, 20 ônibus do Ceará, do Rio Grande do Sul. Barreto. Descia, vinha gente de cadeira de roda, abre para o cego, abre para isso, abre para aquilo. Isso foi me assustando. Também a minha, também Porque a eu minha. nunca acreditei no milagre, essa que é a verdade. Mas eu assisti. Gente que estava de muleta saiu andando. Ok, estamos de volta, conferimos aí esses causos, a fala do Walter Alves do Vale, figura, vamos dizer, até folclórica aqui de Rio Preto, não tinha quem que frequenta aqui a região central que não conhecesse o Walter, né, Fernando? E ele andava sempre bem acompanhado, né? Então ele sabe as histórias por trás das histórias, né? O Milton só contava para ele. Agora começou a abrir um pouco, mas e o Walter contou muita coisa para mim, muita coisa política que a gente não sabe, não faz ideia. Tem o caos do Pachá lá, que ele fez o Pachá virar, né, notícia do... Uma hora nós vamos contar esse caos aqui. Então, eu tenho esse depoimento dele gravado. Bom, vamos falar do irmão dele também, um jornalista, um intelectual importante, um literário, Roberto do Vale. O Roberto jamais literário, o Roberto fumava que nem um gambá, né? Vamos falar como fumava, né? Bom, trabalhei com ele 5 anos na redação do Correio Popular em Campinas e ele era responsável por escrever os editoriais do jornal. Então ele sentava lá, punha o cigarro na boca e digitando, e aquele cigarro queimando, caía cinza e ele digitando e às vezes esquecia o cigarro na boca, apagava. E, enfim, impressionante a compenetração que ele tinha. E ele sempre contava uma história, não sei se isso está dentro desse acervo que ele doou para o Augustinho, que na década de 60, 70, ele fez um grande percurso pelo Nordeste brasileiro. Tem. E ele registrou tudo isso em imagens, em textos, em diários e nunca publicou, nunca expôs isso, nunca tornou público. Nunca, ele deixou. E depois ele se aposentou, foi para Santos, casou com uma moça bem mais jovem, foi morar em Santos e morreu lá em Santos. E também tinha a mesma doença do irmão, né? Veterado, corrida de cavalo também. Todos eles, né? O GG já foram embora. E o Roberto escreveu vários livros, e bons livros, gente. Delícia, são livros assim, tipo livro de bolso que a gente chama, né? São livros pequenos, assim. Eu gosto são muito. Contos, né? Contos. Eu gosto. As Leopardo, isso aqui é um livro muito gostoso de ler. Isso aqui a gente pode ler várias vezes, é muito legal. A Caneca, são livros com capas bacanas, né? Olha só, gente. Então, alguns livros do Roberto, mas o mais importante que eu acho do Roberto, ele fez uma luta no final da década de 60, começo da década de 70, ele começou a dizer, gente, nós temos que reeditar aquele livro, Alvo da Comarca, de 27 e 29, foi feito pelo Dr. Laurito, um pessoal, tem 1.862 fotos dos irmãos Demonte, para mim, aquilo lá é uma das maiores maravilhas, é o grande documento, não só de Rio Preto, de toda a região. Tem cidade que não tem nem esse nome mais. E isso aí ficou de 29 a 1970, quer dizer, ficou, só teve uma edição, acho que não lembro, eu não sei qual foi a primeira edição. Eu não sei qual foi a primeira edição, a cidade era pequena, não sei se passou de 5 mil, se passou de 2 mil, não sei. É um livro raríssimo, né? Raríssimo e, nossa, muito caríssimo. Caríssimo, também, né? Parece que o sebo ali da Bernardino tinha um. Mas tem esse da reedição. Já é a reedição. É difícil original, achar o original. O original, eu acho que foi feito 1000 livros, eu vou depois checar para saber. Mas o Roberto brigou por isso, tanto é que ele fez o prefácio disso. Depois ele foi em cima dos irmãos da Casa Cal, né, que eram os detentores, desculpa, dos direitos, né, que são eles tinham o copyright disso, e eles então cederam. O Roberto fez essa reedição, mesmo papel, mesma coisa. Se você pegar um livro ou outro, praticamente não tem diferença. É uma maravilha, né, gente? É uma maravilha. O Alvo da Comarca, para mim, é uma maravilha. Nós vamos conferir daqui a pouquinho essa introdução, essa apresentação que ele faz do Álbum da Comarca, inclusive com a narração da nossa colega Jaqueline Casanova. Antes de a gente ver, esqueci de falar, o Roberto tinha uma coluna também no Correio Popular, na página 3, acho que saía aos sábados, chamava Papos Peripatéticos. Então ele simulava encontros com grandes filósofos, Platão, Cícero, Homero, e eles batiam papo. Ele redigia de uma maneira que ele conversava com esses filósofos, tomando cerveja num bar e falando sobre temas da atualidade. Genial, né? Genial. Só para quem pode, né? Não é para qualquer um que não é para o Roberto. Conheci muito o Roberto também, mas mais o Walter, porque eu Roberto foi embora daqui muito cedo. Foi embora daqui. Foi ele, o Nelsinho também. Nelson Homem de Melo. Precisamos trazer o Nelsinho aqui também para contar histórias e causas, que o Nelsinho também é um grande figuraça, né? Tem o Jair Mércio também, que é dessa época, também trabalhou no Correio. Conheci todo esse pessoal lá no Correio Popular e, coincidentemente, vim
parar aqui em Rio Preto. Por falar, antes da gente chamar o prefácio, e dizer uma coisa que não tem nada a ver com mas muito bom, nosso programa andou. Jorge Bacite entregou o documento lá pra gente, lá do que deu datilografado, uma maravilha, toda a gestão do LOTF, nós temos agora em mãos, lá está no museu, eu vou também fazer cópia para o arquivo público, acho que talvez para a Câmara, se quiser, porque é um documento precioso. Para quem não sabe, né, o Jorge Bacite, engenheiro, teve aqui algumas semanas atrás, para falar do pai dele, filho do ex-prefeito LOTF, João Bacite, e tinha prometido entregar para o Fernando um livro com as anotações, né, a descrição das obras e tudo, passo a passo. Tudo que ele fez nos seus 4 anos. E é uma maravilha, gente. Tá aí o assunto para um próximo programa. Bom, nós vamos conferir agora, então, o que o Roberto do Valle escreveu. É uma página, um prefácio da reedição do álbum da comarca de 1971, com a narração da Jaqueline Casanova. O álbum Fixação de um Tempo. A obra foi impressa em São Paulo pela casa editora Duprá Maiença em 1929, em sua primeira edição e única até ontem. Esgotada a edição na época em que foi publicada, mas guardada com zelo pelos que puderam possuir obra tão bela e convincente em sua expressão sociocultural e estética, estava a exigir uma segunda edição. E agora, a empresa Comércio e Indústria Gráfica Francal de São José do Rio Preto não deixa por menos. Reproduz com o mesmo carinho e competência profissional o álbum que é testemunho de um período e verdadeiro patrimônio da comunidade riopretense por revivê-la na adolescência dos anos 20. Meio século depois, daqueles que tiveram que buscar São Paulo para a concretização do empreendimento, a Francal se alegra de poder realizá-lo em seu próprio parque gráfico, evidenciando neste particular a distância evolutiva que nos separa daquela época. Roberto do Valle finaliza. São José do Rio Preto, Mirassol, Tanabi, Monte Aprazível, Nova Granada, Potirendaba, José Bonifácio, Uchoa e os distritos de então, muitos deles hoje cidades evoluídas, se reencontram aqui com o seu passado, os personagens, os costumes, os eventos, a face de ontem, a pulsação de um tempo. Não é apenas a evocação desse tempo, é a sucessão de coisas que o homem fez, marcas que foram a premissa, a condição daquilo que hoje a cidade frui, a cidade tem, a cidade é. Roberto do Valle. Tá aí, gente, o que disse Roberto do Valle ao reeditar o álbum da comarca em 1971, quase 50 anos depois da primeira edição, que deve ser em torno ali de 29, né? Começou em 27, as fotos foram feitas em 27, 28, 29 foi editado. E a gente já falamos, mas raríssimo, né, encontrar isso. Raríssimo, e o seguinte, a primeira edição quem tem é ouro. Agora uma coisa triste, infelizmente, eu faço um apelo em casa, a gente tem um programa também, precisa disso. A gente fala das latas do JC, que é do Jaime Colé Giovanni, e as fotos originais do livro, ninguém sabe onde estão. São 1.800 fotos que sumiram. Em Rio Preto não tem no arquivo público, não está com a família Cal. Quem é que está com o poder dessas fotos? Isso é um tesouro para a cidade. Quem poderia estar? Pois é, porque em 71, para refazer, fizeram do próprio livro, mas as fotos existiam naquela época. Eu cheguei a ver fotos originais, mas não existe. Mas isso aí é um perdido que é. Né? Infelizmente, como os filmes do Demonte, filmes que filmou Rio Preto. No começo da década de 20, já pensou, tem imagem da Rua Bernardino, 1920? Esses filmes não estão na Cinemateca, a família não tem. São documentos perdidos aí que é terrível. Terrível, terrível. Inclusive, você falou em documento perdido, a gente vai falar da Dinorá agora, né? Vamos passar para Dinorá. Dinorá do Valle, jornalista, escritora, professora, poeta. Isso. Conheci ela rapidamente quando eu vim trabalhar no Diário, ela ainda colaborava. Tantos livros, era conhecida pelo gênio terrível, né? Quando tinha que alguém ligar alguma coisa para perguntar se estava certo o que ela tinha escrito, era a ofensa maior, né? Eu me lembro, a Cecília Demian, o pessoal que editava ali a coluna dela, passava maus bocados. Demais, né? E os livros dela, né? Idade da Cobra Lascar, isso aqui é a capa do Daniel Firmino, Enigma Leão. Esses livros dela são fantásticos, sim, são todos, desafiadores. Pau Brasil, desafiadores. Né? Memórias da Menina do Povo, né? Esse também muito, o Vestido Amarelo, famoso livro dela.
Não existe em sebo, não existe, para você ver. História do município de São José do Rio Preto, como é que isso aqui ela já fez, estava como historiadora. Jornais de Rio Preto também. Jornais de Rio Preto é muito bacana, Muito conta bacana. a história aí de jornalistas antigos, E conta de desse veículos. filme que foi perdido, ele conta desses filmes do Demonte. Só aqui que a gente ficou sabendo que existiam esses filmes do Demonte. Arte infantil na escola primária também, muito O acervo da Dinorá hoje, onde que está? Está em guarda particular? Tá com a filha, com a filha, né? A Moema, acho que está com ela, né? Deve ter muita coisa ali também, né? Muita coisa. A Dinorá foi única, né? Foi única, ela foi uma pessoa à frente do seu tempo. E eu sempre tive uma ideia de fazer, eu tive um contato com a Dinorá, logo assim quando eu comecei com música. Como eu comecei com música tal, ela na Casa de Cultura, a gente ficava frequentando a Casa de Cultura, eu, Juninho, gente fina, né? Então eu fazia um paralelo e ele fazia outro, né? E ela falava assim, continue assim, Marcos, continue assim, Júnior. Nunca façam igual, coisas iguais. E a gente fazia, e ela ajudava a gente. Eu fiz uma música para ela, chama Choro para Dinorá, um choro instrumental que eu fiz para ela. E ela gostou muito. Depois ela viu acontecendo, sempre a gente tinha uma grande ligação. Eu gostava muito da Dinorá, mas é uma pessoa difícil. Né? Gênio Nossa, dos gênios, né? Gênio. E eu assemelho ela à minha mãe. A minha mãe tinha também essa genialidade. Minha mãe falava vários idiomas, minha mãe foi uma intelectual também, e era o estilo da Dinorá, assim. Não tinha papas na língua e nada, né? Então a Dinorá tem 200 mil casos, né? 200. A gente falou de Documento Perdido, a Dinorá tem um filme, roteiro com dela, o Cunha, né? Isso, com o Marco Cunha, eles fizeram um filme chamado RG0. RG0. Olha só, RG0 porque o índio, né, não tinha documento. Olha que interessante. O filme é mudo praticamente e fizeram com os índios Tapajós que tiveram em Rio Preto. Tem só um documento não tem nem essas fotos também, eu não sei. Nada, não temos. O filme parece que está na Rede Globo, na Bahia, não sei. E é uma história, eu estou atrás do filme. O filme está lá porque ela participou de um festival e ganharam o primeiro lugar, o festival. E o filme filme em Super 8, né? Super Única 8, cópia. Interessantíssimo, né? Botou uma marcha militar. A gente pode depois, né, mostrar novamente esse trecho do Marquinhos Cunha contando no próximo programa, que é interessante, né? Demais. É muito interessante. E a Dinorá, eu acho que o filme vai poder mostrar. E eu quero falar para você o seguinte, né? O filme, as pessoas perguntam, Fernando, o que você quis com o filme? Eu fiz um filme chamado Dinorá, Mulher à Frente do Seu Tempo, e eu quis mostrar apenas uma coisa, que ela é a maior escritora de Rio Preto de todos os tempos. O filme só trata dela como escritora, roteirista de cinema, não fala da vida particular, não fala da infância, não fala de nada. Não é uma biografia, não. Né? É um documentário sobre vamos dizer, a produção, a obra dela. Exatamente. E nós recuperamos umas fitas que ela fez uma entrevista no Canal 16 com o Rubens Celso Cri. Isso aí ficou perdido, esse original só não existe mais também, perdeu também. Então eu tive contato com esse documento, peguei alguns trechos da entrevista dela. Teve também o Balé da Cidade que fez um espetáculo sobre a Dinorá, né? A gente usou na introdução, no meio, enfim. E algumas pessoas lendo, como Walter Alves do Vale, o José Carlos Pontes, tem bastante gente. Tem um ator, que é o Marcelo Matos, o grande Marcelo Matos, falando, né, trechos de livros da Dinorá. Acho que vocês vão gostar. É um filme sobre a escritora Dinorá, que eu acho que a cidade devia isso a ela. Todo mundo pós-morte ou ela estava viva ainda? Pós-morte. Porque a verdade é a seguinte, as pessoas ficaram em cima da Dinorá da Casa de Cultura, a Dinorá, historiador do Diário da Região, escrevendo o crônico. Nada disso, a Dinorá é uma grande escritora e precisa mostrar ali, mostra ela recebendo prêmios. Ela morreu em 2005, se eu não me engano. 2004, acho que sim, eu não tenho certeza. 2005, né? Bom, vamos conferir filme é provocante. Então, Dinorá, uma mulher à frente do seu tempo, e assim a gente encerra este documento Rio Preto, que falou sobre essa família instigante, que são os irmãos do Vale, sim. Walter, Roberto e Dinorá do Vale, que já tem o nome aí marcado para a posteridade. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima semana.
a gente vai falar a verdade é feita de riso e de pranto. A cobiça da verdade é paixão. Candidamente se inicia, inexperiente e ingênua. Cada vez que é vislumbrada, toma forma, caráter e certeza. Vira exatidão, princípio raro, espécie de amém. Coisa segura, genuína, efetiva, provada, reta e sincera. Verdade é, portanto, boa fé, mas a certeza é falível e a convicção estável. A cada momento, novo ângulo, luz, elemento, segurança infalível, só estupidez. Verdade é enigma, sabedoria é loucura. 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 Sabedoria é loucura. A Isaura é sem vergonha. A mãe dela era puta. Meu pai que falou. Era cáustico e desnecessário, maldoso e perverso. Ruindade e veneno, porque Berico não prestava atenção na bunda das meninas. Mas eu me sentia bem por avinagrar, por ser tão danosa quanto ela, nociva e perigosa, no jogo violento e virulento e mal intencionado. Lindo isso aqui. Olha, eu não sei direito quando começou mesmo a literatura, porque eu pulei assim, do grupo para a escola secundária, para a escola normal, e eu sempre misturei o que eu fazia com jornalismo. Os primeiros dias de Neves preso foram irreais. Homem murado por dentro, podia agora ver as paredes de fora que o cercavam. Ganhou uma cela minúscula e teve sorte. Ficou sozinho. Pelo menos sorte foi o proferido pelo carcereiro quando trancou a grade. Era noite, o delegado só chegaria pela manhã. Não teria qualquer problema com o marceneiro simplório, incapaz de perceber a gravidade de cada palavra, transcrita furiosamente à máquina pelo escrevente. Todos os meus livros são ambientados em Rio Preto, em São José do Rio Preto. Ultimamente, não é só ambientado, eu dou nome a todos os lugares e pessoas. Ganhar concurso literário era comigo mesmo. Eu ganhei todos do Brasil. Na jantar de homenagem na churrascaria Rodeio de Rio Preto, a escritora Dinorá do Vale, laureada com o Prêmio Governador do Estado de Literatura. O jantar foi promovido pela APAI. Dinorá, Prêmio Revelação no Paraná em 69. Prêmio Internacional em 70 em Portugal. Menção especial no Valmap em 71. E governador do estado neste início de 72, agradeceu com objetividade.
Foi o rádio que me deu fama como cronista. Eu escrevi para a Rádio Independência 7 ou 8 anos, né? Sem ganhar nada, como sempre, né? E eu recebia muita carta, principalmente da periferia. E aí eu tive uma consciência maior de que eu estava me dirigindo para um público que talvez não soubesse nem ler e que podia ouvir. E também me ajudou, isso me ajudou muito num posicionamento de ideológico, político. Entre nascer e morrer, a grande porção, brolho de animais, aviários, presépios, viver é duradouro. O albergue do mundo é domicílio e passadio. Na residência, o ente mortal anda, aprecia, assiste, como convive, existe, labuta e procura sua Juraci, de cabelos soltos na janela. Ah, todos querem tempos vindouros, resplandecentes. A realidade é real? É certeza, medula e substância. É acontecimento nominal como antes, o depois e o agora no entremeio, que se pode recobrar e restituir, lembrar e reavistar. O espelho faz 2 pessoas, 4, 8, centenas, é simétrico e binário. Realidade é eco. As imagens são iguais, mas inimigas. Uma é, outra não. A do espelho pode ser banida pela outra, quando parte. Eu trabalho com boatos do futuro. Tirar partido, desfrute. E é nesse instante a emenda, a corrigenda, a marcação da categoria, compleição, feitio, índole. O rebanho se divide entre os que comem terra e os salteadores, entre os roubados e os ladrões. Os dizimados são atados, há vendas para os seus olhos, cabeça, e começa a vegetar, rústico na solidão da pobreza. A precariedade dos espoliados, enclausurados, sequestrados, para o eito, ruramente miseráveis, e seu desviver monótono, de trilho que não leva a lugar algum. Por saúde mental entendemos não só a ausência de transtornos, senão também a capacidade ou aptidão para conseguir manter relações humanas satisfatórias. Eu não sei, você sabe. Eu só sei como que eu fui candidata. Como? Eu escrevia no jornal desde os 17 anos. Qual? A notícia do Leonardo Gomes. No começo, que eu era estudante, eu passava na frente do jornal, fazia uma crônica, a manuscrito e punha embaixo da porta do jornal. O jornal estava fechado. Ou era cedo demais ou era à noite, depois do cinema. E eu vi que ele publicou com assinatura. Aí depois de colocar algumas crônicas, um dia eu fui pessoalmente, ele falou, eu sou quem tá. Ele falou, gosto das suas crônicas, a senhora escreve muito bem, pode trazer diretamente para mim que nós publicamos. Eu comecei a publicar crônicas. E as crônicas começaram a virar artigo de opinião, e começou até a surgir alguns respostas e polêmica. Foi a época que nos anos 50 tive polêmica até não poder mais. Eu não fiz santinho, eu só ia nos comícios e fazia discurso. Todo discurso meu era Paulo Ademar. Chega ao aeroporto de São José do Rio Preto, em avião especial, o chefe populista Ademar de Barros e comitiva, sendo recebido entusiasticamente por grande massa popular e pelo Dr. José Jorge Cury, candidato a deputado estadual pela região.
Na residência do ilustre causídico rio-pretense, o casal José Jorge Cury oferece ao popular líder populista uma carinhosa recepção. L'alto jantar é oferecido ao chefe do PSP e sua grande comitiva. Quando aconteceu a pseudo-revolução salvadora, a pseudo, né? 64. 64, eu lecionava no Colégio Alberto Andaló. Eu fui muito pressionada pela Dona Maria de Lourdes Freire Machado, que era a chefe do ensino, era mulher do diretor do Instituto Penal Agrícola, né? Ela era uma professora como qualquer uma, e no Brasil todo mundo que é nomeado assim, né? Quem servir melhor aquele governo, ele vai ser nomeado. Ela pressionou pessoalmente, numa das reuniões na sala com os professores, ela me intimou, com o dedo em riste, escrever um artigo pró-revolução. Eu resisti e não escrevi. Mas eu fiquei com medo. Eu sou humana e às vezes humana até demais. Eu sou covarde, certo? Mas eu não aderi a nada, mas eu também não fiz nada contra. Aí eu recebi um telefonema da diretora do Colégio Estadual Alberto Andaló. Ela me disse, Dinorá, eu recebi um telefonema agora para depor contra você lá na delegacia de polícia, a Dona Maria de Lourdes que mandou convocar. Eu escrevi uma crônica chamada Carlota Joaquina e falava, Dona Maria é isso, Dona Maria é aquilo, e falei da Dona Maria de Lourdes tudo o que eu queria falar. Por correio, fui lá e pedi pro Godinho, publica para amanhã, que amanhã cedo eu passo aqui antes de ir para Tanabi, que tem festa comemorativa, não sei do que. Eu passei, peguei um monte de jornal e fui para Tanabi. Estava na festa, eu dei para todo mundo e falei a Dona Maria de Lourdes, essa Maria, chamava Carlota Joaquina, né? Dona Carlota Joaquina. Quando foi lá para as 10 horas, ela entrou no salão, estava a sessão solene, e toda paparicada por todo mundo, sentou lá. De repente apareceu um assessor dela e levou o correio da Araquarense para ela, e ela saiu da sala. Eu não sei o que aconteceu. Para mim não aconteceu nada. Eu não fui presa, eu não levei choque, só levei medo. Medo, eu tive medos até não poder mais. Rio Preto participa também no ambiente festivo e patriótico do grande movimento de âmbito nacional Ouro para o Bem do Brasil. É o clero que comparece com valiosos donativos. O operário que doa o seu salário. Eu fiquei tão apavorada que eu não guiava, não tinha automóvel. Eu chamei um táxi no meio da noite, peguei minha caixa de crônicas, que tinha mais de 3.000 crônicas, na impossibilidade de escolher as que talvez não tivessem coisas comprometedoras, porque eu achava que eles iam ler as crônicas para ver, e não ia. Ninguém lia nada, já pegava a pessoa e ia direto. Eu peguei, pus dentro do táxi, fui na beira da represa, tirei a caixa e dispensei o táxi. E eu fui soltando pouco a pouco as crônicas na represa, porque não dava para eu carregar a caixa inteira, não tem um barranco para jogar. E eu joguei todas na represa, de modo que eu não tenho as minhas 3.000 crônicas. E achei que estava salvo. A hora que o negócio ficasse mais preto, a gente ia fugir. A gente chegou a combinar isso de fugir.
Eu fazia as coisas de esquerda, cara. Liderava a greve, fazia o que eu achava que precisava fazer. Eu não achava que era uma coisa comunista. O comunismo estava entranhado em mim, pela minha raiz, pela natureza, pelo que eu pensava da pobreza versus riqueza, da falta de oportunidades e tudo mais. Os usos do mundo homem são mais cruéis que os do mundo lobo, que os dos coiotes, dos lobos gatos, só maus instintos. Tudo tem ciência, conselho, ilustração, sabença, siso, merecimento é a experiência do mundo sem pisar nos outros. Viver desnorteado, às cegas. A vida é o apoio, a causa, é sangue, procedimento e profissão, fado e madraçaria, lenda e legenda. A vida é peregrinação. Quem não busca a verdade, até o mentiroso, para negá-la. O primeiro filme que eu escrevi e dirigi foi em Super 8, chamado RG0, esse filme. Eu ganhei o prêmio do Festival de Nacional de Cinema de Recife. E o presidente do júri é Jean-Claude Bernabé. Eu filmava casamento, e aí a Dinorah foi apresentada pela Vera Vettorazzo para fazer um filme sobre o RG0, que era sobre os índios. Os índios estavam lá na Casa de Cultura. E eu fiz um filme com aqueles índios chavantes que vieram em Rio Preto. Eu trouxe aqui no meu quintal e fiz um filme de 4 minutos, que era uma obra-prima. Eu mesmo, quando vi, falei, é uma obra-prima. E fomos para o quintal fazer o filme, que é o RG0, que naquele tempo o festival era de curta-metragem. Falar uma ideia do filme em menor tempo. Eu fiz eles posarem como as estátuas gregas, como as figuras do Renascimento, certo? E eles eram fotografados imóveis. E eu ia lá no quintal, e os índios, tinha 3 índios, então tinha que filmar um índio como ele era, puro, e o indigente que virou. Mas aí o índio tinha que ficar pelado. E aí ele não queria ficar nu. Ele falou, aí a Dinorah falou, vamos ficar nu que ele fica. Aí ficamos pelados. Aí o índio ficou de zorba, mas não quis tirar a zorba não, que terra de branco não ficava pelado. Aí modificamos o roteiro, filmou só peito, umbigo, joelho, mão, e deu certo o filme, desse jeito. Falei para ele, agora põe a roupa. Ele não entendia português, tinha um índio que traduzia para ele. Certo. Aí eu falei, agora você levanta e reclama. Reclama na sua língua. Ele levantou e falou, as abobrinhas dele eu não sei o que ele falou. Você não sabe o que ele falou até hoje. Mas ele filmou. Ele falando, né? Não tinha tido som até aí. O filme era completamente mudo nas cenas de pose. A partir desse pedaço eu coloquei uma música militar atrás. Tá. E aí eu pus o título RG0. Ganhamos o primeiro prêmio, esse filme ganhou o primeiro prêmio. Esse filme está perdido lá na Globo, que foi em 75, então está perdido na Globo lá. Então até hoje não recuperamos, porque a cópia era única, então não conseguimos recuperar ainda. Estamos procurando, mas não vai ser fácil.
literatura é uma arte interessante. Ela é feita, em geral, por pessoas de posses. E se não for de posse, que ascendeu socialmente, certo? Eu acho que tem muito a ver com esse negócio de ascensão social, sabe? São formadas as igrejinhas, os grupinhos, o companheirismo, o cara que viajou, que conheceu o tal escritor não sei onde. E até que Odilo Costa Filho tentou me levar para esse tipo de igrejinha. Ele me levou para o Rio de Janeiro, me apresentou para escritores lá e tudo mais, mas eles eram muito chatos. Eu não fiz amizade, porque eu faço amizade por interesse humano, não para entrar num grupo assim ou assim assado. O valor dos meus livros não tem nada a ver com a fama que eu tenho nacional ou não. Ele vai perdurar, a fama não tem nenhuma importância, né? Então a fama, que antigamente eu ficava um pouco irada com isso, porque eu ganhava tantos concursos e tudo mais, e nunca houve uma facilidade para publicar minhas coisas, certo? E a desinteresse das editoras pelas segundas edições, mesmo tendo vendido, nunca você encontrou um livro meu num sebo. Claro, né? As edições, além deles roubarem o autor e mentirem sobre o número de livros que eles tiram, além disso, nunca sobrou livro para um sebo, né? Eu sou eu e mais a minha circunstância. Sim.